A paz e a graça do Senhor Jesus. Vamos voltar à leitura? Estamos vendo a história de Davi. E como vimos no áudio passado, Davi está fugindo para não ser morto pelo rei, o rei Saul. E agora, Davi e os seus homens fogem para o deserto de Maom, no vale de Arabá, ao sul de Gesimom. Quando Davi soube que Saul e os seus homens o procuravam, foi ainda mais para o interior do deserto, até a grande rocha, e permaneceu no deserto de Maom. Saul, porém, continuou a persegui-lo naquela região. Saul e Davi agora estavam em lados opostos de uma montanha, e Davi fugia apressadamente de Saul. No mesmo instante que Saul e os seus homens cercaram Davi e seus homens para prendê-los, chegou uma mensagem urgente para o rei, informando que os filisteus estavam atacando Israel outra vez. Então, Saul deixou de perseguir Davi e voltou para lutar contra os filisteus. A partir dessa ocasião, o lugar onde Davi estava acampado passou a ser chamado de Selá Amalecote, que significa pedra de escape. Depois, Davi saiu dali e foi viver nas fortalezas da região de En-Gedi. Depois que Saul voltou da luta contra os filisteus, foi informado de que Davi tinha ido para o deserto de En-Gedi. Então, Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de todo Israel e foi à procura de Davi e seus homens, perto das rochas onde viviam cabras selvagens. No lugar onde a estrada passava por alguns currais, Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades. Aconteceu, porém, que Davi e os seus homens estavam escondidos no fundo da mesma caverna. "É sua oportunidade", disseram os homens de Davi para ele. "Hoje o Senhor lhe diz: certamente entregarei o inimigo nas suas mãos, para que faça com ele o que quiser." Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso disse aos seus homens: "Que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, o ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei." Assim Davi conteve seus homens e não deixou que matassem Saul. Depois que Saul deixou a caverna para seguir o seu caminho, Davi saiu e gritou para ele: "Ó meu senhor e rei!" Quando Saul olhou para trás, Davi se curvou com o rosto em terra. Então ele gritou para Saul: "Por que o Senhor dá ouvidos àqueles que dizem que eu procuro lhe fazer mal? Hoje mesmo o rei pode ver com os próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor o entregou nas minhas mãos na caverna. Alguns dos meus homens me disseram que o matasse, mas eu o poupei, pois disse: jamais farei mal ao rei, pois ele é o ungido do Senhor. Veja, meu pai, o que tenho na minha mão é um pedaço da borda do seu manto. Cortei o seu manto, mas não matei o rei. E isso aprova que não procuro lhe fazer mal, e que não me rebelei nem pequei contra o rei, embora esteja me perseguindo para me matar. Que o Senhor julgue entre nós dois. Talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que procura fazer contra mim, mas eu jamais lhe farei mal. Como diz o antigo provérbio, de pessoas perversas vêm atos perversos. Por isso, o rei pode estar certo de que eu jamais lhe farei mal. Afinal de contas, a quem o rei de Israel procura capturar? A quem persegue? Um cão morto? Uma pulga? Que o Senhor julgue entre nós dois e que mostre quem está certo. Que ele seja o meu defensor e me livre das suas mãos." Quando Davi terminou de falar, Saul respondeu: "É você mesmo, meu filho Davi?" Então começou a chorar e disse a Davi: "Você é mais justo do que eu, pois me pagou o mal com o bem. Sim, você foi extremamente bondoso comigo, pois o Senhor me entregou nas suas mãos, mas você não me matou.
Quem mais deixaria seu inimigo escapar quando tinha nas suas mãos? Que o Senhor o recompense com o bem pela bondade que mostrou por mim hoje. Agora vejo que certamente você será o rei, e que o reino de Israel prosperará sob o seu governo. Jura-me pelo Senhor que quando isso acontecer, você não eliminará a minha família e nem destruirá os meus descendentes. Então Davi fez a Saul esse juramento. Saul voltou para casa, mas Davi e os seus homens foram para a sua fortaleza. Samuel morreu e todo Israel se reuniu para lamentar a sua morte. Foi sepultado em Ramá, onde tinha vivido. Lembra de Samuel? Samuel era o sacerdote que governava todo Israel antes do povo pedir um rei. E foi aí que entrou esse rei, Saul. Mas pausamos a nossa leitura no capítulo 25 do 1 Samuel. Amém?